Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Eu quero pedir permissão aos senhores para, especialmente nesse momento, remover a máscara, a fim de que a gente possa ter uma comunicação mais limpa e também mais tranquila. Mas o uso de máscara é de fundamental importância para a nossa proteção, prevenção e, acima de tudo, enfrentamento também à Covid-19. A entrevista do dia ainda está disponível no nosso canal no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página e você pode assistir na hora que você tiver disponibilidade de tempo. E também está essa entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube. Então ali você encontra todos os conteúdos produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Hoje, aqui nos estúdios, tenho a alegria de receber o Dr. Rafael Portolan Coloda, advogado, sócio da Coloda e Valentini Advogados, aqui de Farroupilha, um renomado escritório de advocacia do nosso município. Também o Dr. Coloda, ex-presidente da OAB. A nossa pauta de hoje, os impactos da pandemia da Covid-19 na área jurídica. A gente sabe que a pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, tem mexido muito com a humanidade como um todo. Mexeu, por exemplo, na questão social, mexeu nas relações de trabalho e ainda está mexendo, tem mexido também no comportamento das pessoas a partir do momento em que nós fomos orientados por um período a ficar todos em casa, tivemos uma espécie de um lockdown aqui em Farroupilha também, e muitos serviços pararam, muitos estão retomando, outros ainda não. Então é um novo fato que está acontecendo e ninguém planejava isso e tudo veio de uma forma muito rápida. Doutor Coloda, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Parabéns aqui pela emissora, né? Obrigado. Primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar nessa casa. Mas o teu trabalho a gente já conhece há bastante tempo e torce por ti. E com certeza a emissora vai ter muito sucesso. Tomara, Deus lhe ouça, os tempos não são fáceis, mas vamos com trabalho, com seriedade e com responsabilidade. Acredito que são valores que a gente não pode perder de vista nesse momento. Doutor Rafael Coloda, os impactos, falando sobre impactos, porque a Covid-19 impactou em tudo. Foi grande, está sendo grande também o impacto em cima da esfera jurídica como um todo? Com certeza, né? Eu acredito que nenhuma área da sociedade ela ficou sem ter qualquer reflexo, né? Todas as áreas elas acabaram sendo impactadas. E nós estamos aqui contigo, tivemos também na live da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha. E realmente a situação como ela está posta, ela desafia a todos. A gente até havia comentado, se a gente olhar ao longo da história, não é a primeira vez que a humanidade passa por isso, né? Por transformações. Seja por outras pandemias ou epidemias, coisas que assolaram a humanidade desde 3.000 anos atrás, no tempo dos faraós. Né? Tivemos a peste negra, tivemos a varíola ali que foi erradicada nos anos 80. A chamada gripe espanhola, no período há mais de 100 anos. Isso, no século passado, né, que morreu muito mais gente até do que está morrendo agora com a Covid. Depois, nesse século, a gente teve a H1N1, morreu muito menos pessoas do que tem agora. Mas às vezes a gente esquece desses períodos históricos, né? E a humanidade, de uma maneira geral, ela sempre é impactada, né? Seja por essas doenças, né? Seja por períodos de guerra ou períodos de trevas ali, com monarquias absolutistas, a Inquisição. Então, assim, a primeira mensagem que a gente gostaria de deixar é que, olhando para a linha da história e sabendo de tudo o que aconteceu, a gente sabe que isso vai passar. Então é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Poderá levar um tempo, não se sabe qual o tempo, qual a duração, mas vai passar. Vai passar.
E geralmente a humanidade evolui, né? Se a gente pegar mesmo as revoluções, né? As revoluções industrial, a parte tecnológica, o ser humano já fez muita coisa sobre a face da Terra, né? Conheceu o mundo a pé, a cavalo, a navio, por avião, foi para o espaço, né? Só que a nossa geração, ela não viveu isso. A gente foi apresentado por uma situação dessas agora, né? Em 2020. A tua geração não havia passado por isso. A gente não havia passado por isso. Então, isso desafia todos. E tem reflexo na área jurídica? Evidentemente que sim. Né? Referiste aí à gripe espanhola, que foi a última grande que teve, né? Ou as grandes guerras aí que tiveram, né? Terminaram ali na década de 40. Então, a gente teve um período de paz muito grande. E todo o sistema normativo que veio, ele veio para uma realidade sem essas situações. Então a gente foi pego de surpresa, de certa forma, né, com isso que está acontecendo no mundo, e houve uma resposta por parte dos governos, né, em editar normas e leis, decretos, né, medidas provisórias, para tentar minimizar esses impactos. Mas veja bem, por exemplo, né, apesar de todas essas normas, tudo que está acontecendo, a sociedade está se ajustando. Mas o próprio judiciário, ele está trabalhando por teletrabalho, né? A gente não tem ainda as portas abertas nem do poder judiciário, está funcionando com processo eletrônico e tudo mais, os processos físicos estão aguardando para ser impulsionados, sim, mas desafia todo mundo, né? E em relação à parte jurídica, existem questões que ainda elas não estão respondidas, né? Como isso tudo vai se comportar, como é que funciona a dinâmica dos contratos, as obrigações estabelecidas, vale o contrato, pode ter revisão, né, a questão da mediação, do acordo, de se chegar num denominador comum. O fato é o seguinte, né, de uma forma ou de outra, nós estamos juntos nessa e vamos sair. Então, procurar entender o momento, se conhecer aonde se está dentro desse contexto, é a primeira coisa que é importante, até para poder tomar as melhores soluções mesmo no âmbito jurídico. Sim. O doutor fala na questão do impacto, por exemplo, na área jurídica, na questão do trabalho com muita presença ainda do teletrabalho. Aliás, o teletrabalho deve se consolidar muito, mas além disso, os efeitos da legislação também foram atacados, foram impactados de outros ângulos, por outras searas? Sim, nós tivemos, por exemplo, na questão do trabalho, né? Existe o direito de trabalho e as medidas provisórias que vieram, elas vieram para tentar proteger tanto o trabalhador como a empresa, porque se não tem empresa, não vai ter arrecadação de tributos, não vai ter o trabalho para o trabalhador, né? Então é uma cadeia toda ali que é alimentada em cima da economia, né? Se as empresas não conseguem trabalhar, não conseguem pagar, não conseguem arrecadar, toda a sociedade acaba sentindo de maneira geral e o funcionário muito de maneira específica, ele depende daquele serviço. Sim. Então as medidas provisórias que vieram aí possibilitando o pagamento, né, do FGTS com alguma carência de prazo, a questão de possibilitar a redução de jornada, redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, com até o auxílio do governo em determinados casos, pagando uma parte através dos recursos do seguro-desemprego, a possibilidade de se estabelecer o teletrabalho. O teletrabalho já estava na reforma trabalhista previsto de comum acordo entre as partes, né? Mas não forçado como foi. Né? Mas agora até ficou estabelecido, né, que pode o empregador, né, de forma unilateral impor o teletrabalho. Então muitas empresas se valeram, né, desse expediente para poder trabalhar e manter os empregos. Só que assim, algumas empresas a gente já percebe que a vontade delas para depois dessa pandemia é manter inclusive esse regime de trabalho, se não com toda a equipe, naquilo que é possível, né? É uma tendência que eu acho que ela foi acelerada e veio para ficar. Tem alguns pontos de interrogação aí com relação a custos que a pessoa vai ter em casa, recursos para utilização, enfim, que pode ser solucionado através dos contratos e dos aditivos, né, e tentando equalizar essa relação, mas é uma tendência que eu acredito que ela vem para ficar.
Sim, até porque, falando um pouco mais da questão do teletrabalho também, a pessoa pode desempenhar muitas funções de casa, chamado o home office, ou então via remota também, mas a legislação que tínhamos, ela está bem posicionada para essa modalidade de trabalho, ou daqui a pouco ela necessitará de complementos? Não, com a reforma trabalhista, isso já foi adequado. A CLT já estava adequado. Já tem a possibilidade do teletrabalho. O que se discute é a questão, estando em casa o empregado, além do salário, o que ele pode ter mais de direitos. Os benefícios, né? Eu tenho uma internet, tive que pegar uma internet com uma banda mais larga para poder trabalhar. Sim. Ou passei a usar mais recursos de energia elétrica, telefone. Quem é que paga a internet? A empresa ou o trabalhador? Então, o uso da energia elétrica, o uso daqui a pouco do próprio celular, né? Isso, então, essas são o que a empresa vai fornecer de suporte, né? Então, é isso que vai ter que ser regrado nos contratos. Né, que tem a previsão legal aí na CLT. E a questão do cumprimento, tipo de uma carga horária com o teletrabalho, ainda vai ter carga horária ou daqui a pouco é por produtividade? A CLT, ela trata o seguinte: se tu tiver efetivo controle de ponto do colaborador, né, então ele vai se submeter a uma jornada de trabalho mesmo em casa. Sim. Mas se ele fica liberado e vai cumprir determinadas tarefas, aí não tem esse controle da jornada, tipo o trabalhador externo. E é por produtividade. E aí, exato, aí não vai ter controle de jornada, não está sujeito ao regime de controle de horas. Agora, se o trabalhador tem um regime de bater o ponto, de registrar o ponto, aí o teletrabalho... Aí está sujeito ao controle de horas. Uma das dificuldades, por exemplo, do teletrabalho é a própria produção, né? Vamos tomar um exemplo de a produção de um calçado, a produção de uma malha, a produção daqui a pouco de uma porta, de uma janela, enfim, de N situações, tem situações que tem que estar, o funcionário, a pessoa tem que estar realmente presente, né? Eu acredito assim, serviços burocráticos, os administrativos, eles são fáceis de migrar para o teletrabalho. Aliás, a burocracia daqui para frente já tinha essa tendência, só que muitas vezes a gente tem à disposição as ferramentas, tem à disposição inclusive a legislação, e acaba não se usando. Por exemplo, né, contratos digitais, né, até a escritura pública digital existe hoje, as assinaturas digitais, o que trata da assinatura digital, o sistema de chaves brasileiro, ele é do início dos anos 2000, né, foi ainda uma medida provisória que vigora nisso aí, e o advogado está acostumado, porque tem o token, né, que a gente assina documento digital já há muito tempo, mas a sociedade como um todo ainda não usa. Vai acabar usando esses documentos. A sociedade ainda está acostumada com assinatura de caneta e papel, né? Assinatura de caneta e papel, por reconhecimento de firma, etc. Mas vai no cartório, faz isso, faz aquilo. Isso. Eu quero dar um testemunho aqui, já te devolvo a palavra, mas há pouco mais de um ano eu assinei pela TV Serra um contrato com mais de 40 páginas com a NET, a operadora, a Claro hoje, né? E não precisei ir a São Paulo, a matriz está em São Paulo, e assinei sem caneta. Tudo virtual. Foi o primeiro contrato que eu assinei de forma virtual. Isso vai fazer parte da burocracia digital. Os próprios governos, eu acho que vão se tornar muito digitais, né? A gente tinha a Justiça Federal, que entrou primeiro ali no processo eletrônico, por exemplo, né, no Poder Judiciário, e hoje está bem avançada. Depois veio a Justiça do Trabalho, hoje também toda digital, e agora a Justiça Estadual, ela está com cerca de 25% já dos processos tramitando de forma digital, né? Com o passar do tempo, eu acredito que os demais vão ser digitalizados também, e a gente vai ter todo o Poder Judiciário trabalhando de forma online, o que é muito bom, porque você distribui a ação, ela tramita, não precisa juntar documento, fica com uma parte, fica com outra parte, está com o juiz, está com o Ministério Público. Vai até o fórum, volta. Não precisa, vai estar disponível. De qualquer lugar do Brasil, o documento vai estar aí acessível, inclusive na palma da mão do profissional, né? Isso vai trazer agilidade, evita também desperdício de pessoas que vão poder estar focadas no trabalho de fazer andar esses processos. E os processos administrativos, já tem órgãos que trabalham nisso de forma bastante eficiente. A gente trabalha, por exemplo, na parte de propriedade industrial, e o INPI é todo digitalizado, a gente consegue trabalhar também de dentro do ambiente de trabalho. E, de uma maneira geral, acredito que os governos como um todo, todos os processos administrativos, eles vão acabar. Daqui a pouco vai pedir uma licença
vai pedir um alvará, vai pedir alguma coisa, em vez de ter que ir no órgão público e aquele processo tramitar com papel para lá, papel para cá, carimbo para cá, carimbo para lá, tramita online. Isso aí eu acredito que veio para ficar. Sim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre os impactos da Covid-19 na esfera jurídica. Claro que a gente não vai esgotar o assunto porque é um assunto ainda muito amplo e eu diria até em transformação, em mutação. Muita coisa mudou, está mudando e acredito em mais mudanças pela frente também. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia de hoje, aqui pela TV Serra Farroupilha, conversando mais com o Dr. Rafael Portolan Coloda, advogado sócio da Coloda e Valentini Advogados Associados aqui de Farroupilha. Fiquem ligados, a gente se reencontra já já. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação Para gerar uma conexão entre sonho e realização. fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, o nosso espaço diário do telejornalismo local aqui na TV Serra Farroupilha. Você nos acompanhando pelos canais 26 e também no 526, sendo que o 526 em HD e ainda pelo Facebook, também pelo YouTube, as redes sociais nos conectando e nos levando até você. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios o Dr. Rafael Portolan Coloda, advogado, sócio proprietário da Coloda e Valentini Advogados Associados aqui de Farroupilha, escritório de contabilidade, de advocacia do nosso município. Doutor Coloda, falando mais sobre essa questão do impacto trazido pela Covid-19, pelo novo coronavírus na área judicial, o que a gente pode orientar a população, porque tudo está mudando muito rápido, isso é fato. Mudou rápido, está mudando e eu acredito ainda em mudança lá pela frente. Então, as pessoas têm muitas dúvidas, isso podia, agora não pode. De que forma a gente pode orientar melhor a população, claro que num prisma bastante generalizado? Bom, em primeiro lugar, né, é a pessoa procurar, eu acho que o autoconhecimento, tanto pessoal quanto da realidade da empresa, nunca foi tão importante quanto nesse momento, porque as pessoas entraram nesse momento de crise, digamos assim, de diversas formas. Claro. Tem pessoas que tinham uma robustez maior, uma estrutura financeira mais preparada para enfrentar o que está acontecendo, e tinha pessoas que não. Tem determinadas atividades que elas são mais sensíveis ao que está acontecendo e outras atividades não. Né? Por exemplo, assim, se a gente for falar dos mercados e tudo mais, eu acredito que até ampliaram das farmácias, as vendas, né? Farmácias,
Nós temos pessoas que a gente atende ali que produzem produtos de saúde, por álcool gel, né? Então estourou em venda, né? Sim. Então aí são realidades positivas, digamos assim, dentro desse período. O próprio setor funerário que viu aumentar também um pouco o fluxo de serviço, né? Então são as realidades. Agora tem situações que as pessoas foram pegas de surpresa ou a atividade teve que deixar de funcionar. Algumas atividades com muitas pessoas trabalhando, outras com menos, mas bem impactadas. Então, o primeiro momento é o que eu estou passando. Sabendo, né, da sua realidade, buscar negociar dentro daquilo que lhe é favorável, né? A gente falou antes da questão trabalhista, né? Mas também a questão tributária, né? A prorrogação do pagamento dos tributos, teve a questão do Simples Nacional. Daqui a pouco a questão de contratos de financiamento de valores bancários. Né? Aquela pessoa que tem o financiamento habitacional, né? Teve uma resolução aí que os bancos têm que repactuar pelo menos 2 meses aí da parcela que está pagando para minimizar os impactos, outros empréstimos da mesma forma. Tem algumas linhas que o governo anuncia que tem para os empresários, mas que na prática muitos estão se queixando que não está chegando isso na ponta do sistema financeiro, mas também é uma alternativa. Mas também correr para o sistema financeiro às vezes é complicado, porque se você não vê a atividade voltar, ou se ela não volta da forma que estava programada, daqui a pouco vai reverter numa bola de neve pior do que estava antes, né? A situação das locações, né, negociações que se tem que fazer, eu acho que principalmente as pessoas têm que usar do bom senso, do diálogo, da transparência e da boa-fé. Abrir o jogo. Abrir o jogo. Abrir o jogo. A minha realidade é assim, assim, assado. Eu tinha essa renda, não tenho mais. A minha empresa tinha esse faturamento, agora está assim, o cenário é assim. Colocar, como a gente diz na gíria popular e os nossos pais sempre diziam, né? Preto no branco. Preto no branco. Então, o primeiro ponto é esse, né? Antes de tentar levar uma situação adiante, né? Se não se tem como, e for uma questão de sobrevivência, você pode pensar em judicializar alguma medida dentro daquilo que é possível, mas eu acho que muito claro as pessoas têm que ter a boa fé, a transparência, né, e a vontade de negociar. Acredito que isso vai ser uma constante até a gente conseguir voltar para uma certa normalidade. Aquela normalidade que a gente conhecia, eu acredito que ela não volte mais da mesma forma, ela vai voltar diferente. Né? Num outro patamar, numa outra característica. Numa outra característica. Mas o nosso sistema jurídico até ele tem incentivado já há algum tempo, né, a conciliação, a mediação, essas ferramentas elas vão ser muito utilizadas. Sim, acredito que é um caminho sem volta, acredito não, tenho convicção porque nós não voltaremos, se voltarmos vai levar um longo tempo a sermos o que era até então. E a gente percebe, eu sempre digo, né, doutor Coloda, de que o sapato, cada um sabe onde aperta o seu sapato. O maior problema é o que está perto de mim, talvez para você ele não possa ser um problema. Então tem muitas famílias que tiveram uma perda de renda considerável, daqui a pouco até o próprio desemprego, daqui a pouco a empresa teve que fazer uma negociação com o funcionário, olha, ganhava X, vai ganhar agora Y, tem outras demandas, a questão das próprias escolas de educação infantil, não paga a mensalidade, o aluno, a criança não está indo, como os pais vão trabalhar também, se tem os filhos, deixa com quem? Então, quer dizer, não dá para levar tudo na força da lei, né? É um processo complexo esse, né? Essa situação das crianças aí é uma realidade que quem tem filho, a gente tem filho pequeno, né, Leandro? A gente sabe como é que é. Estão dentro de casa, né? Mas ao mesmo tempo, né? Nunca se conviveu tanto em família como se está convivendo agora, mas também às vezes o conviver tanto em família aumentou, daqui a pouco a violência doméstica e tudo mais, tem todos. Lei Maria da Penha. Como é que funciona também? Separações podem aumentar, né? Ou os filhos podem nascer mais. Pode vir mais filhos, aumentar a taxa de natalidade, né? Então, tudo isso, né? A questão de guarda nesse período aí também se tem se discutido muito, como é que faz as visitas, né? As crianças não podem ir para a escola e podem ficar para lá e para cá, como é que funciona isso?
E os próprios reflexos, até psicológicos, né, de tudo isso que a gente está passando. A gente vai ter sequelas aí por bastante tempo. É uma coisa que ainda acredito que a humanidade está em processo de entendimento, não deu para entender todo esse novo mecanismo. Por outro lado também, né, dando uma fugidinha da esfera jurídica, a própria pandemia já nos coloca numa outra realidade de trabalho, utilizando muito a ferramenta digital, virtual. Daqui a pouco não tem mais necessidade de você ir a Caxias, a Porto Alegre ou a São Paulo tratar de um assunto, e você basta sentar na frente do seu computador, do seu notebook, e ali você resolve o problema, né? Sim, com certeza. A própria comunicação está diferente. Veja bem, você tem um canal de televisão, né? E ao mesmo tempo você está espalhado pela rede social, né? Então a forma de comunicação e ampliação de tudo isso com certeza vai ter muito impacto. Já tinha, né? Agora potencializado. Certo. Na questão da educação mesmo, né? A gente tem duas realidades. A questão da escola pública está tendo um tratamento, as privadas estão agindo de outra forma, as privadas também tiveram uma redução de custo, né? Embora tenha os professores que estão trabalhando, ministrando aula, tudo, mas o fato da criança estar em casa, não está usando estrutura, não está consumindo os recursos que o imóvel vai consumir, limpeza e tudo mais, né? Então tem muitas escolas também dando desconto em função disso, né? Aí volta a questão do diálogo e tudo mais. Me parece, claro, não é uma regra geral, mas eu tenho visto de uma forma bastante ampla em Farroupilha, aqui na nossa região, um entendimento por parte das pessoas, tanto por parte daqui a pouco do trabalhador, como do empregador, ou seja, parece que as pessoas estão entendendo, e acredito que é o momento, né, que a gente não pode levar tudo na ponta da lei, no fio da navalha. Claro que a legislação, ela existe, no meu ponto de vista, me corrija se eu estiver equivocado, a lei existe a partir do momento em que não se consegue buscar entendimentos entre as partes. Tendo entendimento, a legislação ela até fica num segundo plano, mas é importante que... Mas mesmo quando tem o entendimento, desculpa te interromper, isso também faz parte do que a nossa legislação prevê, porque ela prevê, né, a questão da transação, por exemplo, que é uma forma de compor, né? Exatamente, tem então, esse lado. Mas só concluindo o raciocínio, né, acredito que há mais entendimento entre as pessoas, há mais humanidade, as pessoas estão mais humanas, estão tendo mais empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do Dr. Coloda, o Dr. Coloda no meu lugar, é aquele negócio. Hoje eu não posso fazer um negócio pensando que eu vou ganhar, e o outro vai perder. Não, nós temos que formar uma sinergia de ajuda mútua para enfrentarmos esse momento, né? Até porque para a economia girar, o dinheiro precisa circular, né? Então a gente tem que cuidar para que mantenha essa roda girando, para que toda a cadeia seja irrigada com recursos na medida do possível. Porque tudo na verdade é uma engrenagem, são dentinhos. Começa a quebrar um dente, vai o segundo, vai o terceiro, e a roda para de girar, a engrenagem para de girar, né? Mas aí, né, voltando para o nosso início lá, que a gente falou que isso não é uma novidade para a humanidade, a nossa sociedade, né, eu até comentei na live da Six, tem o Nicholas Taleb, que ele tem um livro, né, que trata da questão do conceito antifrágil, né? Eu acho que a humanidade ela é antifrágil. O antifrágil quer dizer que é mais do que o resiliente. O resiliente, né, você tem uma situação, acontece uma adversidade e volta para aquela situação anterior. A humanidade, né, e o que é antifrágil volta melhor. Então eu sou um otimista meio irremediável, eu acredito que a gente vai sair dessa melhor depois. Conseguindo manter a cabeça em ordem agora, conseguindo passar por a vontade de crescimento que vai ter depois, acho que vai ser muito grande. A tendência é que seja por esse lado. Já encaminhando, Dr. Coloda, o que você gostaria de acrescentar ainda sobre impactos da Covid-19, do novo coronavírus em cima da esfera jurídica? É um assunto bem técnico e também não dá para explorar toda a sua parte técnica aqui na TV, porque isso requer, cada caso é um caso, mas enfim, o que se pode colocar também, além de mais orientações para as pessoas tenham alguma dúvida? É importante também se cercar de bons profissionais, né? Sim, com certeza. Primeiro aspecto é saber qual que é a própria necessidade da pessoa
para buscar as medidas que já estão disponíveis, né? Por exemplo, na questão trabalhista, tributária, contratos, eventualmente até uma recuperação judicial ou medidas que sejam necessárias para a pessoa se manter e se estabilizar, né? E depois ir atrás das soluções mesmo, né? Através de canais de negociação ou através da utilização da legislação de forma favorável. É o que a gente pode recomendar, mas é muito no caso a caso que tem que analisar. Né? Sim, cada ponto é um ponto, é isso, né? É isso aí. Bom, a tua impressão para a gente concluir também, agora deixando de lado um pouco essa questão da área jurídica, vamos falar da pandemia como um todo, como você viu que ela impactou aqui em Farroupilha, como ela chegou na nossa região, no nosso país. Faz uma análise rápida de uns 3 minutos sobre... Olha, eu vou dizer assim, aqui, graças a Deus, a gente está num pedaço do céu. Farroupilha, a gente está numa situação muito boa, se a gente for ver, né? Eu tenho meu pai, tenho meu irmão, que eles moram no Ceará, né? Tenho minha cunhada lá, tenho o meu sobrinho afilhado, tenho tio, parente, o meu primo também. No Nordeste, né? Ceará. E lá o sistema está colapsado. Colapsou lá? Lá colapsou. A área da saúde? Muitas mortes, falta de medicamentos, falta de atendimento, pessoas trancadas em casa. A situação lá é muito grave. E aqui a gente lá é o caos. Lá é o caos. E aqui a gente vê que a gente teve aquela primeira parada, né? Depois se organizou, as pessoas elas têm, então de parabéns pelo uso das máscaras, pelo uso do álcool gel, da higienização. Às vezes até é ruim sair de casa, né? Porque a gente lá em casa, por exemplo, adotou o hábito de sair para a rua, não volta para dentro de casa com o mesmo sapato, a roupa, tudo mais, tem que pegar e passar um álcool, certo. Deixar um tempo ali em quarentena, a roupa, ou recolhe numa sacola, faz a lavagem. São todos os cuidados. Mas eu acho que se cada um for fazendo isso, né, a gente vai preservando a nossa segurança e também a segurança do outro. Então, eu acredito que em Farroupilha as pessoas estão de parabéns por agirem dessa forma. Tá aí, eu até ouso dizer que se fizerem um levantamento, uma pesquisa, isso eu estou falando só por sensação, mas eu acho que se fizerem uma pesquisa vão constatar, até o número de doenças normais elas acabaram... Reduziu, com certeza. O próprio hospital da cidade está operando com muito menos ocupação e já está tendo problema de fluxo de caixa, né? Sim, porque as pessoas estão... Quem tem algum problema de eletivo de saúde não está segurando, não está indo, né? Sabe, assim, final do ano passado, início desse ano, nós passamos aí, eu, minha esposa e minha filha, um mês e pouquinho ali, deu na Austrália, ali. Tem meu cunhado que mora em Melbourne, né? E tem muitos orientais lá. Certo. E o oriental, o que a gente está fazendo de usar máscara agora, ele faz isso ordinariamente. Então, é uma rotina para eles. E principalmente quando eles não estão bem. Quando eles não se sentem bem, eles colocam a máscara. Né? Então eles acabam protegendo também os outros. Então eu acho que tem algumas ações, algumas medidas que está se tomando agora que vieram e que permanecerão. Eu acho que sim. Hábitos de higiene, de proteção. Não digo que as pessoas vão andar o tempo todo usando máscaras, mas daqui a pouco eu estou doente, tu está doente. Faz uso da máscara. Faz uso da máscara, preserva os colegas, né? Com certeza. Perfeito. Doutor Collodi, obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Serra. Até uma próxima oportunidade. Sempre um bom bate-papo de alto nível, de grande conteúdo, com a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? E fico muito feliz com o teu sucesso e vida longa TV Serra. Amém. Obrigado. Obrigado. Doutor Rafael Portolan Coloda é advogado, sócio proprietário da Coloda e Valentini, advogados associados aqui de Farroupilha, escritório de advocacia do nosso município. O tema, claro, nós não esgotamos o tema porque vai levar muito tempo ainda também, mas falando sobre os impactos gerados pelo coronavírus, pela pandemia da Covid-19 na área jurídica. Muita coisa está mudando, vai continuar, a mutação
vai continuar acontecendo, e o que a gente tem colocado muito, não dá para planejar a longo prazo. Você planeja uma semana, um dia, alguns dias, mas não dá para olhar anos, meses, anos, é muito complicado. Então esse é o momento, vamos vivendo esse momento assim, e também eu compartilho e comungo do posicionamento do Dr. Collada de que tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar, nós teremos um outro modelo de vida, não tem dúvidas disso. É como um temporal, ele vem, depois ele passa e a vida retoma novamente. Vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia, voltando a fazer o uso da máscara. O Dr. Collada também tem a sua máscara gremista, pode fazer o uso, nós apenas a removemos para poder ter uma comunicação melhor aqui na nossa entrevista do dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Um forte abraço, continuem na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Até o nosso próximo programa.